Passa a palavra. Ok, gente, graça e paz de Jesus, povo de Deus, mais uma tarde que o Senhor nos concedeu, terça-feira, 31 de 5, né, de 2022. Que bênção chegar até aqui, né? Depois de uma longa caminhada, todos nós com histórias para contar, e eu tenho certeza que Deus ele ainda tem muita coisa para fazer na nossa vida, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, do ponto de vista de um homem bíblico que todos nós conhecemos, aí o homem que derrubou as muralhas de Jericó. Quem conhece esse homem, né? Ele é incrível, o famoso Josué, né? Não sei se vocês sabem, mas Josué, ele era filho de Num, né? E o nome dele significa salvação, tá? A Bíblia lá no livro de Josué, né, o próprio, né, Josué, capítulo 1, diz a palavra do Senhor, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, levanta-te, pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e a grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tens bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei aos filhos, a seus pais, que lhe daria. Então, somente esforça e tem de bom ânimo. Lá, mas no finalzinho, ele vai dizer: não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo, não tem porque o Senhor digo onde quer que seja. É impressionante, nós conhecemos as escrituras, revelar quem Deus é, nos revelar acerca do amor de Deus, nos revelar acerca de como Deus se moveu, porque my God, gente, que houve? Jair, se você quiser ficar com o microfone ou a tela desligada, para ver se Ah, funciona melhor. tá bom, eu vou tentar então, tá? Vou tentar fazer isso. Gente do céu, Espírito Santo. Não tem problema, nós esperamos. Ok, vou tentar aqui. Deixa eu ver se meu dado está conectado. Deve estar, sim. Checklist, Wi-Fi e dados, os dois funcionando. Deixa eu ver aqui. Glória a Deus. Então, sucedeu, vocês conseguiu pegar a leitura do, conseguiu acompanhar a leitura do A texto? leitura sim, pode continuar. Tá bom. Então, a Bíblia vai dizer aqui, né, vai contar a história de Josué. Esse é um texto que conta a trajetória de um homem de Deus por nome Josué. Não sei se vocês todos conhecem a história de Josué, é bem provável que sim, a maioria são pessoas ministros da palavra de Deus, mas o significado, né, do nome Josué é Oséias, né, um nome que ocorre muitas vezes, né, na tribo de Efraim, que significa salvação. Moisés ele vai adicionar o nome, né, divino, na verdade, e em algum momento na caminhada, quando Josué ele sai ali do Egito. Josué, lembrando, Josué sai do Egito juntamente com Moisés, e Josué ele vai virar auxiliar de Moisés. Na caminhada ele acaba se tornando, é um dos escolhidos para tornar-se auxiliar de Moisés. Josué, ele foi aquela pessoa, um dos 12 homens que foi até a Jericó quando o povo peregrinava pela terra. Eles foram até a Jericó para verificar a terra que Deus havia dado como herança, e pasme, voltou com uma visão boa somente Caleb e Josué. Os demais, os 10, eles desistiram, eles voltaram atormentados, eles não conseguiram ter uma visão clara e não conseguiram ver bênção, eles só conseguiram ver
derrota, então eles voltam e Josué ele vai se opor a toda essa confusão que aqueles 10 espias, representantes de cada tribo do povo de Israel, estava fazendo, e ele começa ali a se destacar pela sua visão apurada, pela sua obediência a Deus, pela sua fé no Senhor. Do Velho Testamento, na verdade, na história bíblica, ele é considerado o grande estrategista, o grande guerreiro, ele é considerado um conquistador, inclusive com séries célebres aí, televisiva, né? Trazendo aí, relatando um pouco da vida desse homem chamado Josué. Acontece o seguinte, Josué caminha a vida inteira, ele caminha durante toda a sua adolescência e a sua juventude, e chega o momento em que Deus, então, chama Josué para cumpriu o propósito, para viver aquilo que era o propósito, que sempre foi o propósito dele para a vida do Josué. Pasme, gente, Deus sabe de todas as coisas. Então a Bíblia diz que Moisés é morto, Moisés, meu servo, é morto, então você precisa levar esse povo, você precisa continuar conduzindo o povo a fim de que eles possam conquistar a terra, a fim de que eles possam adentrar, chegar na terra prometida. Então, ele era o homem responsável, ele era a pessoa responsável, e aí, quando a gente lê esse texto aqui, a gente se depara com a realidade. Deus sabia que depois de 40 anos de deserto, Josué poderia estar cansado, mais do que isso, ele estava desanimado. Gente, quem nunca se frustrou com alguém que era um líder amado, admirado, e que um dia, em algum momento, esse líder veio a fraquejar e que você se frustrou com isso? É natural, por mais que você olhe para Deus, é muito comum a gente olhar para essa situação e a gente se entristecer. Essa era a realidade de Josué. Josué estava desanimado, ele estava cansado, ele estava triste, porque ele viu os seus antepassados, todos os seus parentes ficaram no deserto, foram enterrados no deserto em busca de uma promessa. Gente, não é fácil. Não é fácil você caminhar, fazer uma caminhada como essa, onde você vê tanta gente se perdendo, você permanecer firme. Exige uma fé, minha pastora, sobre-humana, que não é natural. Exige um esforço, e o próprio Deus vira aqui para Moisés, vira para ele e fala: olha, Moisés, esforça-te e tendes bom ânimo. Tanto é que Deus ele vai falar isso para 3 vezes, porque Deus sabia que depois desses anos, Josué, depois de ver tanta coisa, Josué estava propenso ao desânimo, ao cansaço. E aí eu quero já começar nessa tarde, quem sabe, né, querido? Você entrou aqui nessa live, porque Deus não está falando com parede, né? Deus está falando comigo e com você, depois de algumas batalhas, depois de algumas guerras, depois de alguns momentos que a gente vive, e depois de algumas derrotas, ou aparente derrota, a gente tem dificuldade de continuar caminhando, de continuar crendo, de continuar olhando. Depois da gente ver algumas pessoas se perderem, que eram exemplos nossos, que eram moduladores da nossa vida, que mestres mesmo, né? Pessoas que eram mestres, que nos ensinavam, que aprendíamos por meio da vida dela. A gente corre o risco de olhar e se desanimar, mas o Senhor, no meio de toda essa tempestade, no meio de toda essa situação, Deus vira para Josué e diz: Josué, olha, você vai precisar levar esse povo, você vai precisar continuar caminhando, você precisa esquecer do teu passado. E aí a gente começa a, desde logo, aprender lições que aprendemos com Josué. Isso é muito importante, gente. Como aprender com um líder como esse, como Josué, todos nós precisamos. Nós temos um exemplo de liderança e de amor que é Jesus. O próprio Josué é uma espécie de Jesus também, né? Então, Josué, a primeira coisa que eu queria trazer nesse momento é que é possível ser grande em estatura e ainda assim submeter-se a Deus e adorá-lo. Que uma vida dependente de Deus nos garantirá o sucesso nas guerras da vida. Gente, presta atenção. Nós conhecemos a história de Josué. Então, Josué se tornou um grande líder, ele se tornou um homem admirável. Ele se tornou um homem que, por obedecer, receber esse chamado do Senhor, ele vai tomar atitudes, ele vai entrar em Jericó, ele vai buscar ao Senhor, ele vai obedecer ao Senhor, ele vai acreditar na palavra de Deus, e contra as circunstâncias, ele começa a tomar território. O Josué era um grande estrategista de guerra.
guerra, mas ele tinha um coração inteiramente dependente do Senhor. E aí, com isso, nós aprendemos que, independente de aonde você está, onde você foi colocado, talvez você seja um ministro de uma igreja, talvez você esteja acostumado, você esteja inteligente, você tenha capacidade. E o grande desafio de pessoas inteligentes, porque Deus tem chamado um povo inteligente, é justamente se submeter às vezes. Quantas vezes a gente está muito performático, muito preocupado com performance, muito preocupado em como atrair pessoas, em como levar pessoas para Deus com estratégias humanas, né? E quando, na verdade, a gente deve buscar ao Senhor. Quantas vezes a gente está enfrentando um problema na nossa vida e poderíamos buscar a Deus, a direção do Senhor, mas confiamos na carne. De repente, você está aí doente, né? Até com uma doença, com enfermidade. Eu quero, em nome de Jesus, já repreender essa enfermidade e você está confiando no médico, quando, na verdade, a sua confiança, ela precisa estar no Senhor. Por mais que você tenha um aparato, por mais que a vida moderna nos proporcione instrumentalidade para que a gente viva bem, para que a gente tenha saúde. Aqui eu não sou contra os médicos, nada disso. O que eu estou dizendo é: a gente precisa olhar para o Senhor, a gente precisa continuar olhando para Deus, a gente precisa continuar dependendo do Senhor, do começo ao fim. Nós não podemos correr o risco de, em algum momento, estarmos pegados a estratégias humanas, a situações que nós confiamos. Nós devemos colocar nossa confiança no Senhor. E Josué era esse homem. Ele tinha o coração completamente dedicado ao Senhor. Ele confiava naquilo que o Senhor estava fazendo. E aqui também nós aprendemos sobre ter uma atitude positiva sobre as coisas que vai acontecer na vida. Sabe, a gente conhece a passagem lá de Moisés, onde os 12 espias eles são enviados, 12 homens são enviados, e somente Moisés e Caleb voltam com uma visão agradável, tem uma visão boa sobre aquilo que estava acontecendo sobre aquela terra. Então, a Bíblia diz que Josué, ele volta e ele acalma aquele povo, porque ele realmente viu gigantes. Porém, ele viu que a terra tinha cachos de uva, minha pastora, que dava para carregar nos ombros. Sabe? Você já conhece alguém? A gente não vê o Deus que pode nos livrar do problema. A gente não atenta para o Deus que pode nos livrar da adversidade, sabe? A gente não presta atenção nisso. A gente fixa nos desafios que nós enfrentamos, nas dificuldades da vida, nas coisas que estão nos acontecendo, quando, na verdade, a dificuldade, muitas das vezes, é o lugar para o Senhor manifestar o milagre, para o Senhor fazer aquilo que é o propósito dele, para que o Senhor manifeste a glória dele. Qual é o problema que você está enfrentando nessa tarde? Qual é o desafio que você está enfrentando nesses dias? Qual é o vento que está soprando no teu barco nesses dias? Como as coisas têm acontecido na sua vida e de que maneira? Não é o que acontece, sabe, queridos? É como a gente vê aquilo que está acontecendo. É sobre você ter uma atitude positiva. É sobre você olhar a situação de maneira correta. Os discípulos, eles estavam no meio de uma tempestade. Eles estavam no meio de uma tempestade e Jesus dormindo na proa do barco. E Jesus levanta, eles acordam Jesus desesperado e pergunta: mestre, não se te dá? Você não está percebendo que a gente está naufragando? Jesus vira para aqueles homens e fala para eles: ô homens de pequena fé. Sabe, queridos, a gente quer andar com Jesus e a gente quer viver uma vida confortável, tranquila, sem adversidade, sem desafios. Essa não foi a vida para a qual nós fomos chamados para viver. Precisamos entender que nós vivemos por fé e não por vista. Então, o ambiente da fé, muitas das vezes, é um ambiente que vai exigir de você um olhar diferenciado, porque muitas das vezes o ambiente da fé é o lugar onde um milagre precisa acontecer. Viver de fé não é viver por vista.
Viver de fé não é viver por vista. Viver por vista é você acordar de manhã e saber que tem dinheiro na sua conta e saber que você tem o dinheiro para pagar o boleto. Viver de fé é você acordar de manhã e acreditar que o Senhor vai prover para aquele boleto que está por chegar. Esse é o sobrenatural do Senhor. E é para isso que ele nos chamou, porque o povo de Israel, durante 40 anos, eles andaram pelo deserto e eles eram inteiramente dependentes de Deus. Pasme, Deus dava o maná uma vez por dia e disse para eles: não guardem por dia seguinte. Sabe uma coisa que eu tenho percebido? Sabe, quanto mais você é próspero, mais você está orando por prosperidade, que no fundo isso revela a nossa falta de confiança no Senhor, que pode suprir diariamente. A oração do Pai Nosso, ela nos ensina, ela diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Talvez você nesses dias esteja reclamando porque não, Deus te deu, mas não te deu em abundância. Ele tem dado para você em conta-gota. E você acha que isso é maldade de Deus? Não, querido, isso é a bondade do Senhor. É Deus fazendo você acreditar e confiar no seu Pai que está no céu. Afinal de contas, a Bíblia diz: aquele que bate, vai abrir. Aquele que pede, recebe. Aquele que busca, acha. E Jesus disse: se vocês são maus, sabem dar coisas boas, como? De que maneira? Como eu também não vou abençoá-lo, dar aquele que me pede? E a Bíblia diz: até esse momento vocês não me pediram nada, agora pede-me alguma coisa para que a felicidade de vocês seja completa. Sabe, às vezes nós temos timidez na confiança do Senhor. Nós não confiamos em Deus, que Ele é aquele que provê, que como o Pai é aquele que providencia todas as coisas para a minha vida e para a sua vida. Não esqueça disso. Você é a coroa, nós somos a coroa. Nós somos a coroa de Jesus, nós somos aquilo que está acima da sua cabeça. Ele te exaltou, ele te colocou em um lugar, ele me colocou em um lugar extraordinário. O problema todo é quando a gente chama esse lugar de dependência de lugar de escassez, de lugar de deserto, de lugar... Não, querido! A Bíblia diz que os hebreus não conseguiram... Perdão, os hebreus, é verdade, os hebreus que saíram da terra prometida, eles não conseguiram entrar no descanso, mas você já entrou no descanso, porque você confia que Deus está providenciando tudo para você. Sabe o que te preocupava ontem? O que te deixava agitado ontem? Você está vivendo hoje e Deus resolveu. E a gente vive, às vezes, uma vida assim. A gente carrega coisas, a gente carrega preocupação, a gente carrega culpa, a gente carrega acusação. Ei, deixa eu falar um negócio para você. Deus chamou você para você desfrutar da caminhada. Você tem desfrutado da caminhada? Você tem aproveitado a caminhada ou a caminhada tem sido, sabe, terrível para você, ou você tem feito da caminhada um lugar terrível, um lugar de peso, um lugar de tristeza, um lugar de dor, um lugar de angústia. Sabe, gente, pelo amor de Deus, quem é o teu pai? Né? Porque quem é o teu pai? Que tipo de pai você tem? Tem oração que eu ouço que chega a dar calafrio, que eu digo essa não é a oração do Espírito, essa é a oração da carne desesperada. Não, 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 querido. A oração do cristão, ela deve afirmar aquilo que já é nossa herança. Ei, querida, você tem uma herança no Senhor. Você tem uma herança no Senhor. Nós temos uma herança em Deus. Nossa herança no Senhor. Sabe? Você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Você é alguém muito precioso para o Senhor. Alguém que, nesse momento, ele está trabalhando em seu foi passar a visita antes dele, né? Quando ela levantou do lençol, estava aquela cor. Travou, gente? Aquela salmoura. Oi. Pode falar, Jair. Seu microfone está desligado. Foi o microfone do pastor. Travou? Não, não, pode continuar. Foi o pastor Tarcísio que estava com o fone aberto. Então, querido, é muito importante que a gente entenda que nós não somos qualquer um, querido. Nós não somos qualquer um. E na caminhada da vida, Deus ele vai cuidar de todas as coisas. Ele te chamou, assim como Josué. Você crê que Deus ele tem um chamado, ele tem te chamado para fazer alguma coisa, para fazer uma obra? Você crê nisso?
Então, se ele te chamou, acredita, ele está cuidando de todas as coisas, ele vai preparar tudo que você precisa, seja os vestidos. Às vezes, tem amigos meus que dizem, cara, você é um cara vaidoso. Eu digo, deixa eu falar um negócio para você, eu sou vaidoso sim, cara, e você também é vaidoso, porque você acha que viver muito simples é vaidade. Então, o pregador lá, a palavra de Deus vai dizer que diz o pregador, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então, o que diz que não tem vaidade é vaidoso, e o que é vaidoso também, o que usa, que aparenta, tem uma aparência, também é. Mas, sabe, eu tenho pensado sobre isso, minha pastora, porque eu vejo Deus cuidando de cada detalhe. Alguém diz, nossa, você gosta de usar Nike? Pergunta quando foi que eu comprei. Mas Deus sabe que eu gosto e Ele me dá. Veja o que eu estou querendo dizer. Deus sabe o que você gosta. Ele sabe do que você precisa. Isso é amor, isso é carinho, isso é relacionamento de pai e filho. Sabe, queridos? Então, assim, eu creio que Deus ele tem nos chamado para viver uma vida leve, uma vida tranquila, para aproveitar a caminhada. E se nós não temos aproveitado, é porque, na verdade, nós temos desconfiado de que Ele não é esse pai que Ele diz que Ele é. E aí, quando a gente faz isso, a gente o chama de mentiroso. E aí está o grande problema, né? Ele continua nos amando, eu não tenho dúvida disso, mas é nossa performance que não é legal. Sabe? Então, nós precisamos ter uma atitude positiva sobre as coisas que vai acontecer na nossa vida. Então, acredite que tudo está cooperando para aquilo que Deus falou que iria acontecer na sua vida. Está acontecendo. Aonde você não está vendo, a palavra de Deus está trabalhando em seu favor. E isso é tremendo. A palavra de Deus está trabalhando em seu favor. Então, ao invés de você gastar tempo reclamando, sabe, ao invés de você gastar tempo falando sobre as suas doenças, sobre as suas enfermidades, gaste tempo declarando o que a palavra de Deus fala sobre você. Porque o espírito da fé é, crie, por isso falei. Porque eu creio, eu falo, eu abro a minha boca e declare. Então não declare miséria, não declare derrota, não declare lutas, não declare guerras, não. Declare a vitória do Senhor sobre a sua vida. Ore, só existe um que fica satisfeito quando a gente abre a boca e fica declarando, a igreja só tem um membro. Ah, é? Como é que está a igreja? Querida, a igreja está uma bênção. Como é que está o ministério? Está uma benção. Olha, vou dizer um negócio, eu estou com dificuldade, eu já fico pensando, porque como é que eu vou lidar com isso nos próximos dias? Porque vai ser demasiada, né, minha pastora? Como é que vai ser? Porque eu vou ter que voar para um lado e para o outro, eu vou ter que, como é que vai ser isso? Prepare o ambiente do milagre, contribua com aquilo que Deus está fazendo, não olhe para as circunstâncias, não entregue-se às circunstâncias, brigue contra as circunstâncias, porque você é um agente de milagre, você é alguém que muda a sua casa, você é alguém que muda a sua família, você é alguém que muda o seu trabalho, e não importa quanto tempo passe, não importa quantos dias passe, não importa quantos anos você tem que caminhar. Josué caminhou 40 anos e estava de pé. A gente viu aí um dia desse que Caleb também estava de pé, ele disse que o vigor dele era o mesmo, ele continuava com o mesmo vigor, ele continuava com a mesma eficácia, ele continuava com a mesma energia. A gente, 40 anos depois, com 80 anos, o que foi aquilo? Foi fé, foi entusiasmo, foi alegria, foi confiança. Ele sabia que aquele que prometeu é fiel. Como é que está teu entusiasmo? E eu creio que o Espírito Santo, ele, assim como trabalhou na vida de Josué, ele também quer trabalhar na tua vida. Ele também quer te entusiasmar, ele também quer te encorajar, ele também quer que você tenha força o bastante. A Bíblia diz que se a tua força for pequena, no dia da luta, você vai sucumbir. Mas se você colocar a sua fé, se você colocar o seu coração inteiramente em Deus, completamente em Deus, a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor, eles não se cansam. Por que eles não se cansam? Porque eles não estão olhando, não estão esperando nas circunstâncias, eles estão esperando em Deus. Em quem você está esperando? No seu patrão? Em que pessoas convide outras para a sua igreja? Em quem você está esperando nesses dias? Você deve esperar e aplicar o seu coração única e tão somente no Senhor, que pode fazer todas as coisas, sabe? Isso é muito importante. Então, aqui nós temos uma outra lição. Cuidado com o excesso do passado.
passado. Josué nos ensina, ele aprendeu a se livrar do excesso de passado. Ele tinha vivido muitas experiências ruins no passado, tinha todos os motivos para não querer lidar mais com pessoas, poderia ressentir, inclusive com o próprio Deus, mas ele não fez isso. Ele olhou para as experiências do passado e ele disse, sabe de uma coisa? O meu passado pode ter sido ruim, mas é passado. O presente está aqui e o futuro está em Deus. Então, deixa eu te dar um conselho. Esquece o passado, cuidado com o excesso do passado. Muita gente, às vezes, vive uma vitória do passado, então fica agarrado a isso e fica dizendo, nossa, como o meu passado foi bom, como o meu passado foi maravilhoso, então não quer correr, não quer crescer, não quer esticar a corda, está num lugar confortável e de repente você está aqui nessa tarde e Deus está falando para você, ei, é hora de sair do conforto, ou de repente essa batalha, essa guerra que você está dizendo que está passando, na verdade é Deus mexendo nas coisas, é Deus trabalhando nas coisas para te tirar desse lugar que você está acostumado. Deus é um Deus de novo, gente. Não espere caminhar com Deus e não se deparar com uma realidade nova. Os discípulos, todos os dias, caminhando com Jesus, eles se deparavam com a realidade nova, com um desafio novo, e Jesus perguntava para eles, vocês ainda não têm fé? Vocês ainda são tímidos depois de tudo que vocês viveram? Vocês não viram o que eu fiz no passado? Não lembra da última multiplicação de pão? Não lembra da última multiplicação de peixe? Por que vocês estão temendo? Por que vocês estão tímidos? Por que vocês estão assim? O que está acontecendo com vocês? Então, sabe, Deus estava querendo tirar aqueles discípulos daquele lugar das experiências passadas, porque Deus sempre tem algo novo. Você crê? Deus tem algo novo para a sua vida, algo fresquinho. Todos os dias o maná vinha para o povo, e o povo era alimentado dia por dia. Preste atenção e deixa eu profetizar sobre a tua vida. Não vai faltar maná novo do Senhor sobre a tua vida. Não vai faltar maná novo do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Não faltará alimento para você poder... E vai ser o contrário. Deus vai dar tanto para você que vai sobrar e você vai poder alimentar tantos outros com aquilo que sobrou. Sabe, querido? Jesus fez uma multiplicação. Ele multiplicou 3 pãezinhos e 3 peixinhos que de tal maneira depois sobraram grandes peixes. Agora, a Bíblia vai dizer que isso aconteceu quando aquele menino tomou a coragem de entregar os 3 peixinhos, né? E os pães. Às vezes a gente está com dificuldade de entregar 3 peixinhos, 5 pães. Para com isso, gente. Vamos entregar esse negócio. É pouco. Faz como aquela viúva. Sabe, às vezes a gente não vive a multiplicação de Deus porque a gente, minha pastora, não tem coragem de entregar. Não tem coragem de sair desse lugar do conforto, desse lugar onde você já estava acostumado, sabe? Aí você vem para o excesso de passado. A vitória do passado pode impedir você de ir para o futuro. Às vezes, um fracasso do passado, alguém te feriu, alguém falou mal de você, alguém que você se dedicou, te virou as costas. E você, por isso, parou. Sabe por que você parou? Sabe por que você estagnou? Sabe por que você desistiu? Porque você estava com sua confiança posta no homem e não em Deus. Então é hora de você mudar a tua forma de agir, a tua forma de ver as coisas. O tempo da crise é o tempo de mudança de paradigma, mudança de atitude, modulação, uma nova forma de ver, de pensar, para que as atitudes, a mente se renove e você experimente qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Então, se livre do excesso de passado. Se livre, faça como Josué, esqueça, não importa quem morreu, quem ficou para trás, Deus está ouvindo, Deus está falando com você hoje. É com você, é você, Josué, é você. É você. Não importa o que aconteceu com Moisés, não importa o que aconteceu com Arão, não importa o que aconteceu com ninguém. É com você. A minha história. Então, nós precisamos tomar cuidado com o excesso de passado. E aqui nós aprendemos essa grande lição com o grande estrategista Josué. Então, cuidado. Então, a outra reflexão que eu tenho, e já estou encerrando, é cuidado com a tentação de querer parar. Você nunca saberá que distância você está do seu propósito. Muitas vezes, quando estamos mais próximos de chegar, é aí que as pressões aumentam. O povo de Israel estava a uma distância do Rio Jordão. Abraão teve que oferecer Isaque. Jesus foi para a cruz.
Sabe, Moisés não entrou porque parou. Sabe, o tempo do deserto pode nos levar ao esgotamento físico e mental. E é isso que a gente precisa evitar. Cuidado com as decisões, com as atitudes que você toma no momento de pressão. Cuidado com o que você fala para o seu filho. Cuidado com a reação que você demonstra. Cuidado com isso, sabe? É muito cuidado, às vezes, dentro de casa. Pai, mãe, eu não sei se tem pais e mães aí, sabe? O seu filho não aprende com o que você fala. O seu filho não aprende com você dizendo para ele, vá ler a Bíblia. O seu filho aprende quem é Deus no dia da adversidade, que você demonstra para ele que você confia e tem o seu coração no Senhor. Sabe, queridos? Então, cuidado com a atitude que você toma, porque você pode arruinar o seu ministério. Você pode arruinar alguma área da sua vida. Continue confiando do começo ao fim, não importa. Sempre que nós estamos no final de uma grande empreitada, haverão adversidade. Jesus viveu isso no pior momento da sua vida. Parecia ser o fim, mas aquele era o momento ápice, aquele era o momento em que Deus iria manifestar a sua glória, que haveria ali o cumprimento do grande propósito. A salvação estava por vir. Então, a Bíblia diz que quando João ele vai falar sobre uma mulher, né, sobre dores de parto. Quanto mais está perto a parturente de dar luz, mais as pressões aumentam. Talvez nesses dias você está dizendo, Senhor, como as pressões aumentaram, Senhor, como está difícil, Senhor, parece impossível. E o Senhor está dizendo, ei, filho, está no final, está chegando no fim. É porque essa guerra, essa prova está passando, o deserto está chegando ao fim. É porque você está cansado, você vem caminhando já há alguns dias, é por isso. Mas olha, deixa eu te ensinar um segredo. Pega essas lutas e coloca em mim, confia em mim, descansa em mim, descansa em mim. Você não precisa carregar esse duro fardo, você pode colocar sobre mim para que você consiga concluir a caminhada. Sabe, querido, nem sempre será fácil ter animação diante das circunstâncias da vida, e Deus sabia disso. Por isso ele disse para Josué por 3 vezes para se esforçar, em ficar animado, em ser corajoso. Agora, como ter ânimo revigorado diante das circunstâncias? Saber que foi enviado por Deus, sabe? Saber que Deus não te abandone, nem te deixa por situação alguma. Ele disse exatamente isso para animá-lo. Sabe, querido, talvez você esteja desanimado nesse momento. E Deus está dizendo para você, você não precisa ficar desanimado, porque eu sou contigo, porque eu não te deixarei, eu não te abandonarei, eu estarei com você do começo ao fim. Josué, ele fez a caminhada dele não no natural, não. Não, querido, ele não fez a caminhada dele no natural, foi do começo ao fim, no extraordinário, no sobrenatural. Eu quero dizer uma coisa para você, sempre que Deus chamar você para fazer algo, vai ser maior do que você é capaz. Olha, Deus nunca dará um sonho que você vai ser capaz de realizar. Sempre estará alguns passos à frente. Sempre será superior à sua capacidade física, emocional, espiritual e financeira. Sabe, na maioria das vezes, isso assustou os homens que foram chamados por Deus, como Gideão. Gideão disse, eu sou o menor da minha casa, né? Josué tinha uma história como essa. Então, Débora foi aquela mulher lá, né, que também não tinha capacidade, mas que exigiu lá aquele rei que ela fosse. Então, preste atenção. Sabe, queridos, você talvez esteja dizendo, nossa, o que Deus me chamou para fazer é grande demais e eu não tenho recurso. Eu quero te dar um conselho, querido. Por favor, não faz isso. Não faz isso. Fica crente. Fica crente, porque o recurso Deus providencia para você no processo, é você obedecendo. Você está parado, Deus está falando para alguém aqui nessa tarde. Alguém que está esperando que Deus providencie o recurso e Deus está dizendo, comece a andar sobre as águas agora. É no processo. É quando você dá o passo de fé que eu vou me mover.
Para de ficar esperando o dinheiro chegar à porta. Não, não, não. Moisés não ficou esperando Deus dar o Google Maps para ele fazer a trajetória para saber por onde ia, não. Gente, ele pegou aquele povo, 500 mil de pessoas, e saiu andando pelo deserto em direção ao mar, porque ele acreditava que o Deus que chamou seria aquele que iria dar a estratégia para ele, seria o Deus que iria abrir a porta, queria fazer, ia ensinar o próximo passo. Deus nunca vai dizer para você qual é o próximo passo. Ouça isso que eu estou falando para você, isso é Bíblia. Deus nunca dirá para você qual é o próximo passo. Você vai precisar se mover pela fé. A maioria das pessoas entre nós não conquista, porque apesar de dizer que vive pela fé, não tem coragem de dar os primeiros passos, porque os primeiros passos é fé. Se você não tem coragem de confiar naquele que te chamou, porque tem gente, minha pastora, que vai ser só salvo, e a salvação, crê em Cristo para salvação, mas não acredita nele para conquistar, para viver uma vida extraordinária, para viver uma vida incrível, sabe? Tem pessoas que declaram medo, que professam medo, timidez. Você não foi chamado para viver esse tipo de vida. A Bíblia diz: eu não te dei espírito de medo, mas eu te dei espírito de ousadia, espírito de coragem. Então se levante nessa tarde, tome vergonha, pare de estar chorando como se você fosse um bichinho, como se você fosse um coitadinho, porque você não é nada disso. Jesus já declarou a minha e a sua vitória lá na cruz. Para de dizer para o teu problema o quanto ele é grande. Diz para o teu problema como o teu Deus é poderoso, o que ele vai fazer na tua vida. Isso tu tem dúvida sobre isso? Abre a palavra de Deus. Fecha a televisão, começa a buscar a Bíblia, começa a trabalhar em teu favor, libera a palavra de Deus, profetiza. Está doente? Isaías 53, olha Satanás, olha a doença, eu te amaldiçoo, porque está escrito: o Senhor levou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades, o castigo que me traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras eu sou sarado. Então, o diabo, eu não vou mais viver mais uma noite atormentado pelo medo, eu vou dormir em paz, porque eu sei que o meu Deus está cuidando de tudo, e não importa os sintomas, não importa a dor, não importa o quão esteja doendo, existe uma voz que é mais alta do que essa. Alto e bom som, meu Deus declarou: Tetelestai, está consumado, o preço foi pago. Lá em Romanos 2, a Bíblia diz que Deus nos entregou a vitória completa. Você crê nisso, querido? Que você tem vitória completa? Então tome vergonha na sua cara, tome um chá de vergonha, sai desse lugar, para de ficar esperando que alguém venha liberar uma palavra na sua vida. Você é profeta, você tem um Espírito de Deus, levante você. Para de esperar que alguém venha, coloque uma mão sobre a tua cabeça e diz: profetiza aqui. Gente, que loucura é essa? Joel 2 está escrito: o Espírito será derramado sobre toda a carne. Presta atenção, o mesmo dom de profecia que está sobre mim também está sobre você. A Bíblia diz que a palavra que sai da boca do Senhor não volta vazia. Presta atenção, a palavra já foi liberada, está escrita, agora eu preciso liberar ela sobre a minha vida. Para de querer trabalhar para os outros, para de querer orar para os outros, começa a orar pela tua vida. Diz, quais são as áreas da tua vida que está barreada? Quais são as suas áreas que estão nesses dias que você não tem sucesso? Começa a orar a palavra de Deus, começa a liberar a palavra de Deus. Sai desse estado de nostalgia, de lentidão, aonde as coisas você fica esperando. Deixa eu falar um negócio para você e eu encerro agora. Tudo que você vai viver na sua vida foi o que você orou. Você não vai viver nada além disso. Tudo que você vai viver na sua vida foi o que você reivindicou no reino espiritual. Agora, toma cuidado para você não reivindicar coisas no reino espiritual e depois negar tudo isso com palavras e com atitudes que demonstrem que mina a sua fé. O povo de Israel estava em direção à terra prometida, mas eles começaram a liberar palavras negativas, desconstruir aquilo que Deus estava fazendo. E sabe o que aconteceu? Pasme. A velha guarda morreu no deserto. Você não é como aqueles que vivem no deserto. Sabe por quê? Porque você crê na palavra de Deus. Porque você não é como um Tomé. Você é alguém bem-aventurado. Deus te conduziu até aqui, ele vai continuar te conduzindo, Josué. Não existe projeto de derrota para você. E você entendeu isso, foi lembrado disso nessa tarde. A sua mente foi renovada por essa palavra. E você não vai parar no meio do caminho. Não importa o que esteja acontecendo. Não importa se o seu inimigo esteja gritando. Não importa se os gigantes da terra estejam dizendo: ei, você é pequeno demais. Diga para ele: o meu Deus é maior. Amém. E você vai dizer: eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Eu vou, em nome do Senhor dos Exércitos.
Deus irá na sua frente. Esforça-te e tendes bom ânimo. O seu papel é se esforçar e ter bom ânimo, Josué. Mas como fazer isso? Lembrando que ele não vai te abandonar e nem vai te deixar. E que ele tem uma terra para você. Você só precisa continuar caminhando e acreditando. As tensões virão, os problemas estarão lá na frente. Mas você, ao invés de olhar para os problemas, você vai continuar olhando para aquele que te chamou e vai dizer, quando tiver problema, vai dizer, Deus, aqui está, eu não posso fazer, mas o Senhor fez na vida de Josué e eu creio que também fará na minha. Então eu me alegro e eu te agradeço pela vitória. Deus abençoe você, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe teu ministério, Deus abençoe tua fazenda, Deus abençoe o teu trabalho, Deus te dê força, Deus te anime, que a palavra do Senhor encontre nesta tarde um lugar onde ela possa crescer, onde ela possa germinar, onde ela possa ser grande na tua vida. Se tem algo que você pode exaltar nesses dias, será sim a palavra do Senhor e não o teu problema. Fala sobre fé e você vai ver os milagres acontecer sobre a sua vida, Josué. Minha pastora, beijo no coração. Deus abençoe. Amém, meu querido. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Na verdade, que palavra. Deus não ordena que o crente seja forte e corajoso e depois abandona, né, a sua própria sorte. Ele não apenas diz, seja forte e corajoso, mas também diz, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Na verdade, podemos ser fortes e corajosos, porque o próprio Deus é quem nos capacita, nos fortalece e nos guia. É Ele que habilita, né, o seu povo a cumprir os seus propósitos. Bem, né? Além disso, né, a Bíblia revela claramente, né, o motivo pelo qual a nossa força não se desfalece e a nossa coragem não esmorece, né? É o Senhor Jesus que manterá firme até o fim. Amém? Que palavra, que palavra. Muito obrigada, meu amado. Que Deus continue te abençoando, porque Ele já nos abençoou, né? Nas regiões celestiais. Pastor Josenberg, eu vi que o senhor estava ali.